principalmente porque é uma doença muito rara. Hoje, por volta das 5 da tarde, várias pessoas começaram a me enviar essa notícia e eu pensei, por que uma ameba comedora de cérebros virou notícia novamente nos Estados Unidos? Nossa, Carol, como assim novamente? Eu explico. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, o seu protozoário favorito. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma notícia aí super ultra mega bombástica que saiu em todos os portais de notícia do planeta, falando sobre uma ameba comedora de cérebros nos Estados Unidos. Então eu peguei a notícia no meio mais confiável que eu achei, que foi a BBC, e eu vou ler a notícia aqui pra vocês. E eu tenho um ponto muito importante com essa história toda, então vocês se preparem, porque hoje, nessa segunda-feira, que era pra ser uma segunda-feira alienígena e foi trocada por uma segunda-feira de amebas, vocês se preparem, porque vocês vão perder o complete a frase da bunda. Vamos lá. Rara ameba comedora de cérebro foi confirmado no estado americano da Flórida, segundo as autoridades de saúde locais. O Departamento de Saúde da Flórida afirmou que uma pessoa no condado de Hillsborough contraiu Naelia fowleri, uma microscópica ameba unicelular que causa uma infecção no cérebro. Frequentemente encontrada em água morna, a ameba entra no corpo pelo nariz. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do paciente ou sobre a maneira com a qual ele contraiu a tal doença. E não passa de uma pessoa para outra, ou seja, não é uma doença infecto-contagiosa. Primeiro ponto. Esse tipo de infecção de meningoencefalite amebiana primária é a mais comum nos estados do sul dos Estados Unidos, mas ainda é rara. Na Flórida há 37 registros desde 1962 e a Disney está envolvida nesses registros. Segura aí. Mas, dadas as consequências potencialmente fatais, o órgão de saúde da Flórida emitiu um alerta em 3 de julho para os moradores do condado de Hillsborough. As autoridades locais recomendaram aos habitantes que evitem o contato do nariz com a água encanada e outras fontes. Isso inclui lagos, rios, canais, por exemplo, onde a infecção por Naelia fowleri são mais comuns por causa da temperatura da água nos meses quentes, julho, agosto e setembro. Na Flórida, todos os meses são quentes, mas esses são mais realmente. Aqueles infectados pela ameba apresentam sintomas como febre, náusea, vômito, rigidez na nuca, dores na cabeça. A maioria morre em até uma semana. Estima-se que 97% dos infectados, ou seja, não tem cura. O órgão de saúde da Flórida afirmou que qualquer pessoa com esses sintomas deve procurar atendimento médico rapidamente. Entre aspas, lembre-se que essa é uma doença rara e estratégias eficazes de prevenção podem permitir banhar-se de forma segura e relaxante durante o verão. Quando se trata da prevenção, o recomendado é que mantenha a água distante do nariz ao nadar ou mergulhar, cobrindo o nariz com a mão ou usando itens para cobrir os orifícios. Será que vale até para o orifício do... Bom, em 8 de setembro de 2018, aqui neste canal, eu postei um dos vídeos mais assistidos do meu canal. Esse vídeo conta a história de um parque da Disney, o River Country, um parque aquático da Disney que não existe mais e que foi fechado permanentemente justamente por causa dessa ameba. Essa ameba estava se proliferando em massa dentro da água das piscinas desse parque, que era contido por metade de piscinas naturais, ou seja, das águas dos lagos da região, e metade de piscinas clorificadas, e várias pessoas foram infectadas, e dessas 37 pessoas da matéria, pelo menos 35 delas dentro da Disney. Embora a gente já saiba, e eu já contei aqui pra vocês nesse canal várias vezes, que ninguém dentro da Disney porque eles fingem que não morreu e tal, e a pessoa fala, ai, faleceu no caminho pro hospital, faleceu no hospital. A gente sabe muito bem que a história é bem diferente do que o que eles realmente relatam. Mas sim, a história envolvendo esse parque todo é muito suspeita, muito intrigante e principalmente muito misteriosa, porque o parque está lá, abandonado até os dias de hoje, e nada foi feito para remover as instalações do parque. O lugar até parece um lugar fantasma, totalmente abandonado, com toboágua juntando limo, com várias criaturas vivendo ali naquele ambiente, sabe? Água podre em várias piscinas. Sério, a cena é realmente
e eu tenho vídeo aqui no meu canal, como eu falei, é um dos vídeos mais assistidos, eu vou deixar no card pra vocês. Então aquilo que era fatal pra vários dos visitantes da Disney acabou virando um estigma completamente negativo pra Disney, e a Disney nunca toca muito nesse assunto, e também não toca em outros assuntos que eu já falei aqui no canal também. Eles tipo fingem que nunca existiu e que nunca não aconteceu nada lá, hein? Só que no meu vídeo que eu fiz em setembro de 2018, eu expliquei muito bem como funciona essa ameba e por que o parque fechou. E modéstia à parte, a explicação é tão boa que eu vou passar aqui de novo pra vocês pra não ter que explicar de novo. Que existe uma ameba comedora de tecido cerebral na água dos lagos da Flórida. E, gente, é uma ameba, não é uma bactéria. Tá, Carol, mas qual é a diferença entre uma ameba e uma bactéria se ambas são unicelulares? É simples. A ameba é um protozoário e a bactéria é do reino Monero. Basicamente, explicando em miúdos, uma coisa bem simples para que vocês entendam essa aulinha de biologia, que a ameba, ela tá mais presente na nossa situação do cotidiano e mais perto do ser humano, ou seja, na água, na terra e até no ar. Já as bactérias, elas podem viver em qualquer ambiente, ou seja, existe bactéria até fora do planeta. A bactéria, normalmente, ela é autotrófa. Ela produz ali a própria comida, a própria respiração e a própria tudo. E a ameba não. A ameba, ela precisa desse ambiente que a gente precisa para poder se desenvolver. Basicamente é isso. Então, gente, por favor, mais respeito com as amebas. Não fica confundindo ela com as bactérias, que tá errado. Ela era sugada através de bombas, aquecida e entregue nas piscinas de água natural. E qual que é o problema? Dizem os estudiosos, os biólogos sobre essa ameba, que ela se desenvolve em águas aquecidas. Então, aí aumentou o foco do problema, porque eles estavam aquecendo a água. Vai focando que a gente vai chegar lá. Essa ameba é conhecida cientificamente como Naeglia fowleri. Eu não sei se eu falei o nome certo. Eu procurei milhares de maneiras de falar o nome disso aí, ninguém explicou pra mim. Esse nome aí que tá aparecendo na tela pra vocês e essa simpática ameba que está aparecendo na foto. E daí você se pergunta, como esse negócio estranho matou alguém? É simples, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, essa ameba, ela infecta o seu cérebro e você fica muito doente. Tão doente que você morre em cerca de 2 semanas. E o pior é que os sintomas são muito parecidos com os sintomas de outras doenças. Doenças essas normais que a gente tem. Aí veio o problema muito maior e acabou virando meio que uma mini epidemia. Então, gente, essa notícia, embora cause muito pânico nas pessoas, não é novidade pra ninguém, porque esse parque foi aberto em julho de 1976, ou seja, todo mundo já sabe dessa história há pelo menos 50 anos. E ainda mais se tratando de um local como a Flórida, que até um pouquinho antes da Disney existir na Flórida, o local era um pântano 100% inabitado. E pra quem não sabe, logo depois que a Disney na Califórnia começou a fazer sucesso, que o Walt Disney fez um grande boom na vida dele e começou a vender muito e fazer muito sucesso por causa da Disney da Califórnia, ele contratou um laranja para comprar terras lá na Flórida, porque era muito barato, e principalmente para que ninguém soubesse que a Disney Company estava comprando terras lá na Flórida. Então o que aconteceu foi, ele comprou tudo escondido, daí eles foram lá, acabaram com o habitat natural de várias criaturas, como por exemplo dessa ameba, e de outras criaturas, como os milhares de milhões de répteis que existem lá, e eles aterraram todo o pântano que existia naquela região. Depois de aterrar todo esse pântano e acabar com o habitat natural desses animais, eles tomaram ali a região, e então, a partir da Disney, o sul da Flórida começou a ser povoado. Aquela região que era um pântano começou a ser povoada, as pessoas começaram a se mudar pra lá, as grandes empresas foram pra lá, os hotéis foram pra lá, tudo isso por causa da Disney. Mas como eu sempre falo pra vocês aqui neste canal, na natureza nada é aleatório. Então, o próprio surgimento dessa infecção causada por essa ameba nesse momento que nós estamos vivendo também não é aleatório. O que, na minha opinião, não caracteriza como um problema generalizado e nem de natureza pandêmica. Porque as fronteiras estão fechadas e principalmente as pessoas na Flórida não consomem água direto da torneira só para tomar banho e para lavar o rosto, o que geralmente não é em 100% dos casos. Porque eu já morei na Flórida e eu não conseguia consumir a água da torneira, o gosto é horrível. Só se prolifera quando a água é aquecida. Então é um problema? Sim, porém um problema regional. Não caracteriza uma pandemia.
pandemia global, como é a outra que nós estamos vivendo, que eu não posso nem sonhar em mencionar o nome por aqui. Só que não é só na Flórida que existe essa ameba. Alguns casos já foram registrados aqui na Europa e na Ásia também. E ao todo, no mundo todo, já foram registrados cerca de 250 casos fatais de infecção por essa ameba. O que significa que contrair uma doença dessa é uma coisa muito rara. E que eu até poderia ter contraído, porque eu nadava muito nos lagos e nos springs da Flórida, que são rios e cachoeiras. Eu nadava demais, até sem saber da existência dessa ameba. Só não aconteceu comigo, talvez por um milagre, ou principalmente porque é uma doença muito rara. 250 pessoas no mundo, na história da humanidade, desde que a ameba ficou conhecida, contraíram essa doença. Esse é um número muito baixo. Então, apesar de todo esse sensacionalismo das mídias e principalmente dos Instagrams que estão compartilhando isso como se isso fosse um novo problema pra gente se preocupar, só pra gerar mais medo, já que ninguém tem mais medo do Cucamonga Virus como tinha antes, e esse furor todo em avisa a Carol, pelo amor de Santo Agostinho, gente, calma, isso não é novidade. O próprio River Country, que é aquele parque lá do vídeo que está no card, assistam depois. Gente, esse negócio aconteceu há tanto tempo atrás, 1976, mais de 40 anos que a humanidade conhece essa enfermidade e essa amebíase. Então não, isso não caracteriza como uma nova pandemia, como estão dizendo os meios por aí, e vocês que me mandaram a notícia desesperados, fiquem despreocupados. Porque eu sou total hipocondríaca, então se eu não peguei, fiquem tranquilos, ninguém mais pega, é só um caso, é isolado, vai ser contido. Pessoas da Flórida que me assistem, tomem cuidado, mas isso não tem potencial pandêmico como as notícias sensacionalistas dizem por aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu troquei a segunda-feira alienígena de hoje pra amanhã, então vai ser terça-feira alienígena. Amanhã tem um vídeo super interessante falando de uma descoberta que os cientistas fizeram aí de umas raças alienígenas bem estranhas, então não percam, ativem os sininhos do canal e eu vejo vocês amanhã no vídeo que era pra ser de hoje. Um beijo e até mais!